capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. E aí mesmo nessa página você permanece, que nós vamos ler ainda do 16 ao 18. Vamos depois voltar um pouquinho para ler o versículo 29 de 1 Reis 16. Mas, 1 Reis, tempos difíceis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2 diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Versículo 29 de 1 Reis 16, para fechar o contexto, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Oremos. Pai, nós queremos dar-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje, e tão somente queremos nos submeter, nos colocar segundo o mover, direção e tua soberana vontade, pelo mover do teu Espírito, para que esta palavra seja aplicada aos nossos corações nesta manhã. Senhor, abre nossas mentes, prepara o nosso coração para receber esta semente de vida, e que tudo aquilo que queira impedir de sermos abençoados nesta manhã, nós antemão repreendemos no nome de Jesus. Não deixe que a nossa mente divague, não deixe que o nosso coração se endureça, mas que nós estejamos propensos e abertos a receber a tua palavra na manhã de hoje. Fala conosco, Senhor, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A leitura dessas passagens bíblicas deixa-nos bem claro que estavam sendo tempos difíceis. Elias, homem de Deus, servo de Deus, profeta do Senhor, estava vivendo um momento em que a terra estava sendo assolada, sacudida, onde as coisas estavam saindo fora dos propósitos que Deus havia estabelecido. Nós vemos aqui duas situações, ou seja, 3 situações tremendas. Nós vemos aqui que a Bíblia nos diz que a terra estava seca. Nesse momento em que Acabe se encontra aqui com Obadias. Obadias era mordomo de Acabe, e eles se encontram e dividem as pessoas em grupos, e eles saem a percorrer a terra. Para quê? Eles vão em busca de encontrar folhagem que pudessem dar aos animais, para que os seus cavalos, pelo menos, pudessem comer e não viessem a morrer. Elias está mostrando para nós aqui que havia um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de grande assolação. Já por 3 anos não chovia sobre a face da terra. 3 anos de uma intensa seca sobre a terra nessa época. Não havia chuva. Nós vemos aqui a outra situação extrema, como diz aqui, havia uma extrema fome em Samaria. Né? E o outro ponto extremo, nós vemos que Acabe, rei de Israel, era quem governava esse povo e havia se afastado dos mandamentos do Senhor e agora estava seguindo aos Baalins. Ou seja, uma nação sendo governada, um povo sendo governado e dirigido por um homem que estava fora dos caminhos de Deus, que estava fora da presença do Senhor, embora houvesse sido chamado para ser o líder do povo de Deus, ele estava corrompido.
havia se aliado uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher trouxe para a vida de Acabe muitas coisas ruins, maléficas, e acabaram corrompendo a ele, que já vinha de uma situação também errada do seu pai, que o antecedeu, que também foi mal, e então a Bíblia mostra que eram tempos difíceis. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que ainda que hoje eu e você estejamos vivendo nesse tempo e nessa época, e ainda que os tempos hoje possam ser tempos difíceis, Deus sempre guardará a vida daquele que permanece fiel para com Ele. Deus sempre honrará a mim e a você pela nossa fidelidade, pelo nosso amor a Ele. Deus sempre abrirá-nos porta, Deus sempre irá nos guardar, proteger e livrar de todo e qualquer mal. Essa é a razão pela qual, às vezes, nós não entendemos por que a terra está sendo tão assolada, tão sacudida. Nunca aconteceu em um curto prazo de tempo tantos acidentes aéreos como tem ocorrido. Nunca aconteceu, como nós temos visto, enfermidades que estão assolando, que estão tirando a vida de pessoas em grandes multidões. Nunca, a fome que existe em muitos países, a perseguição que muitas das vezes o povo de Deus tem enfrentado. Não é o caso aqui dessa nação, mas há países, como há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem, que todos os cristãos se reuniram em um lugar e ficaram ali em vigilância, em vigília, para não serem mortos junto com suas famílias pelos rebeldes do Islã. Ou seja, uma perseguição. E muitas das vezes nós pensamos, mas por quê? Por que essas coisas ocorrem? Por que esses tempos difíceis? Nós vamos ver que há coisas erradas que precisam serem solucionadas. A Bíblia nos mostra que em tempos difíceis, onde há apostasia espiritual, ou seja, o que é apostasia é o abandono da fé. Acabe havia abandonado definitivamente os caminhos de Deus para seguir após os Baalins. E a Bíblia diz, em tempos difíceis de apostasia espiritual, onde o pecado tem sido tolerado por muitas pessoas, é necessário que se levantem homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a mostrar e denunciar o erro. Elias foi esse homem. E desafiar naquela época não era fácil. Elias, com o poder de Deus, na autoridade de Deus, ele disse, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque tu abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiu após os Baalins. E nos dias atuais em que nós estamos vivendo, onde estamos sendo bombardeados dentro dos nossos lares pelo meio de comunicação, onde tentam incutir em nós uma cultura que faz com que nós sejamos tolerantes com o erro, tolerantes com o pecado, eu e você temos que nos levantar contra essas coisas e não aceitar isso. Nós temos que nos posicionar e dizer, não, eu não sou o perturbador, mas tu és que és o perturbador de Israel, porque afastaste do caminho de Deus. E Elias ali diz a ele, como diz aqui no capítulo 18, versículo 17 e versículo 18, ele diz assim, vendo-o, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste outros aos Baalins. Ou seja, muitas das vezes nós vemos que o povo sofre, padece, tem tantas situações. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar em posição de serem tementes e obedientes a Deus, não são. Muitas das vezes nós estranhamos, por que tanta corrupção no nosso país? Por quê? Porque nós estamos vendo que o povo está sendo liderado por homens que não estão na presença de Deus. Homens que não têm nenhum compromisso com o Senhor. Pelo contrário, estão servindo e andando e caminhando com os Baalins. Então não se pode esperar uma outra postura. E muitas das vezes nós temos que ir de encontro a todas essas coisas. Porque os nossos filhos, eles estão dentro dos nossos lares. E de repente eles vão ver na televisão, numa novela, ou seja lá no que for, onde mostra ali um casal, onde dois homens estão numa relação.
E muitas das vezes as pessoas podem pensar assim, mas eu sou moderno, isso é coisa do momento. É a liberdade de escolha. Não, você tem a responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus, de chamar o seu filho, sentar com ele, abrir a Bíblia e dizer, olha meu filho, Deus criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus é esse. Que o homem deixará o pai e a mãe para unir-se a uma mulher. Você tem essa responsabilidade. Eu posso falar dentro da igreja, mas você tem que falar dentro da sua casa. Você pode chegar e de repente o seu filho está assistindo o noticiário e ele vai achar legal. O político deu um trambique, roubou milhões, botou no exterior em contas que não são mencionadas. Vai para a cadeia e daqui a pouco é posto em liberdade. Se você não ensinar a ele que isso é errado, se você não se opor e mostrar a ele o que é certo, ele vai crescer com a ideia que amanhã ou depois ele pode fazer o mesmo. Porque afinal de contas tudo acaba em pizza. E não é assim. Em tempos difíceis, nós estamos vivendo momentos de corrupção, momentos de apostasia da fé. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde a família está sendo atacada e bombardeada diariamente para corromper os valores éticos e morais que Deus ha deixado na sua palavra. Eles podem pensar, não mamãe, mas eu tenho uma amiguinha lá no meu colégio que quando ele chega na escola, são 2 mulheres que o levam. Isso é normal nos dias de hoje, não é normal não. Você tem a responsabilidade de chamar ele, conversar com ele e mostrar o que é certo. Você tem a responsabilidade de mostrar para ele o que a Bíblia diz com relação a todas essas coisas que estão ocorrendo nos dias atuais. Acabe estava em caminhos errados. Acabe estava totalmente distante dos mandamentos do Senhor, corrompido em todos os pontos. E Elias foi quem Deus usou com coragem para dizer, eu não sou o perturbador, mas tu és o perturbador de Israel. Deus tem que levantar homens e mulheres no dia de hoje, dentro das igrejas, dentro dos nossos lares, com a coragem de dizer, olha, isso está errado. Está errado mesmo. O certo é aqui. Aqui é o certo. Mostrar a palavra. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, para que mesmo quando cresçam deles não se desviam. Essa responsabilidade é nossa. É nossa. Não podemos esperar que a professora vá fazer isso lá na escola onde ele está, porque não vai. Não podemos esperar que a professora, na escola dominical, quando passa com ele ali apenas 1 hora, faça milagre, porque por mais que ela ensine, não vai ensinar talvez tudo que precisa. Eu e você, como pai e como mãe, temos o dever e a obrigação de chamar os nossos filhos, sentar com eles, olha, tudo que você está vendo aí é errado. Tudo que você está vendo aí fora não é certo. O que é certo é isso que a Bíblia diz. É chamar, é conversar, é mostrar. E Elias foi um homem que Deus levantou naquela época em tempos difíceis para delatar a Acabe o seu pecado. Mostrar a Acabe o quanto ele estava afastado da presença de Deus. Então nós vemos que situação. A terra assolada com seca, a terra assolada com fome, o povo passando dificuldades. Por quê? Porque aquele que deveria ser o líder e mostrar ao povo, e induzir ao povo o caminho certo para que o povo nele andasse, havia totalmente se corrompido. Você precisa fazer como diz a palavra. Josué certa vez disse para o povo, decidi hoje a quem servais. Eu não posso viver uma vida de indecisões. Eu não posso ficar hora pensando isso ou aquilo. Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição ao lado do Senhor e dizer, Senhor, eu tomo a minha posição ao teu lado. Porque havia uma indecisão. Elias chegou a dizer para aquele povo lá no Monte Carmelo, se vocês acham que o Senhor é Deus, então sirvam a Ele. Mas se vocês acham que não, então sirvam a Baal. Sirvam a Baal. E muitas das vezes nós temos que ter essa decisão em nossas vidas. Não podemos continuar brincando de igreja. Você não pode continuar brincando de ser crente. Você tem que ter um posicionamento definido na presença de Deus. A igreja está chegando uma época, um momento onde Jesus está se preparando para vir buscar a igreja. E eu e você, como
homens e mulheres de Deus que conhecemos a verdade, não podemos deixar nos enredar pelo engano, pela mentira. Não, eu não vou falar porque eu não quero me comprometer. Não, eu não vou falar porque é melhor deixar quieto. Não. Você tem o dever, você tem a obrigação de dizer, isso está errado. O certo é aqui, ó. Esse é o caminho, esse é o certo. Isso é o que Deus quer. Amém? Essa é a nossa obrigação. A indecisão tem levado muitas pessoas a uma atitude de infidelidade para com Deus. Elias repreende ao povo dizendo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo estava totalmente fora da presença do Senhor. O povo estava totalmente disperso da presença de Deus. Ali Deus levou Elias àquele lugar, houve um confronto entre o Deus verdadeiro e o Deus falso, junto com os profetas de Baal. E Deus honrou a Elias, dando a ele uma grande vitória. Diante daquela situação, Elias falou ao povo, e o povo nada respondeu. Indecisão. Nós não podemos viver hoje, nos dias em que nós estamos, como indecisão. Você tem que tomar uma decisão firme. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ponto. Amém? Eu não posso ser ora sim, ora não. Eu não posso deixar me levar de acordo com a maré, não. Eu tenho que ter posicionamento. O que é certo, o que é errado. E a gente tem que tomar posição. É o que diz aqui no capítulo 18 de 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 18, olha o que diz aqui, versículo 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Não podemos nos calar, irmão. Nós temos que ter posicionamento definido naquilo que somos. Nós temos que declarar que nós somos de Deus e somos sim. Somos servos do Deus Altíssimo, sim. Temos que ser como aqueles jovens valentes, corajosos que chegaram diante de Nabucodonosor, mesmo diante daquela opressão, daquela ameaça de morte. Olha, rei, fica tu sabendo que nós não nos prostraremos diante da imagem que tu mandaste construir. Porque se o nosso Deus não quiser livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fica tu sabendo que não nos prostraremos diante da imagem que tu mandaste construir. Esse é o posicionamento que Deus espera de nós. Amém? E a igreja, ela tem sido atacada e bombardeada para se dobrar diante de sistemas, diante de mecanismos, diante de propostas que muitas das vezes querem apenas tirar de nós a unção e o poder de Deus que está sobre nós. E nós temos que estar atento a isso. Você não pode ceder, você tem que ter uma posição definida. Ainda que isso te custe alguma coisa. Mas você tem que ter sua posição definida. E Elias estava vivendo aqui no meio de Acabe. Acabe que estava fazendo o quê? Ele estava perseguindo Elias. Elias era uma ameaça para ele, por quê? Elias ia trazer à tona toda a sujeira que estava debaixo do tapete. Elias ia trazer ao conhecimento todos os erros que haviam sido cometidos por Acabe até aquele momento. Ele era uma ameaça. E muitas das vezes nós somos vistos como ameaça. Ameaça para aquele cujos pecados não querem ser revelados. A Bíblia diz, e a luz se manifestou aos homens, e eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Por que não quiseram a luz? Porque a luz traz às claras o que está escondido. Amém? Se você procura uma coisa no escuro, é difícil você encontrar, por mais que você conheça a sua casa, por mais que você saiba em que gaveta está, mas até você chegar na gaveta, você já tropeçou na mesa, você já deu uma canelada na cadeira, você já passou por algum momento difícil. Mas quando você acende a luz, tudo fica mais fácil. A Bíblia diz que a luz, quem é a luz? Cristo é a luz. E Cristo, quando veio ao mundo, veio para trazer luz ao homem e revelar ao homem o seu estado de pecado, o seu estado de queda, de afastamento, de deploração espiritual. O homem estava totalmente perdido. O homem estava totalmente vencido, derrotado pelo pecado. E Deus então enviou Jesus, e esta luz veio para iluminar e trazer ao homem a clareza para que ele pudesse ver o quão afastado de Deus estava.
Mas a Bíblia diz que muitos não quiseram saber desta luz, porque essa luz vai trazer também à tona os meus erros, os meus pecados, né? Onde eu preciso confessar e alcançar de Deus misericórdia. É o que diz a Bíblia. Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Mas muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Nós estamos numa situação tranquila, cômoda. Pô, ninguém sabe, mas eu cantei nessa manhã junto com você. Teus olhos revelam que eu de nada posso esconder. Amém? Você esconde de muitas pessoas. Você esconde do marido, da esposa, do filho, do patrão. Você esconde muita gente, mas de Deus ninguém esconde nada. E muitas das vezes o que Deus espera de nós é uma atitude sincera. E dizer, Senhor, realmente eu pequei. Realmente, Senhor, eu fracassei, eu errei. Eu estou aqui humilhado, querendo me reerguer na Tua presença. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você continue se escondendo. Deus não quer que você fique contrariado. Tem gente que assim, às vezes vem na igreja, Deus dá uma palavra. Que palavra dura. Eu não queria ouvir isso nessa manhã. Eu queria ouvir uma palavra que confortasse o meu coração. Eu queria ouvir uma palavra de vitória. Davi venceu o gigante Golias. Eu queria vencer esse gigante que está diante de mim. Opa, peraí. Não é bem assim. Amém? Muitas das vezes as pessoas, quando elas são confrontadas, elas ficam incomodadas. Enfim, incomodadas, mas a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Amém? Se Deus nos corrige, se Deus nos disciplina, se Deus nos exorta, é que Ele quer que nós não venhamos a nos perder. Pelo contrário, Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento, à confissão. Como diz a Bíblia, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Amém? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é esse. E Acabe estava ali todo errado. Chamou uma mulher para casar-se com ela, que era uma mulher que vivia no paganismo, na idolatria, servindo a outros deuses. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pessoas com as quais você se une. Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Eu e você, como homem e mulher de Deus, não podemos nos unir a qualquer um, porque vai ser um peso, vai ser um jugo desigual, vai ser guerra, vai ser problema. Porque ele vai querer ir para a boate e você vai querer vir para a igreja. Vai ser um problema, vai ser um conflito. Você vai querer ir para a reunião das mulheres, ouvir a palavra de Deus, ele vai querer levar você para Gaus, passear na beira da praia. Isso é bom? Mas num dia que não tem compromisso. Então muitas das coisas nós vamos começar a ver esses conflitos. Então se você ainda não se uniu a alguém, ao unir-se, una com alguém que professe a mesma fé que você. Una-se com alguém que crê no mesmo Deus que você crê. Aleluia. Porque se não for assim, querido, é problema. É problema, é dificuldade, é peso, é luta, é guerra. É guerra. Então é necessário que a gente tome as decisões certas. Não queira achar que não, isso vai melhorar. Tem gente que se engana, não, mas depois que casar melhora, piora. Piora. Não pensa que melhora, não, piora. Porque agora já está casado, agora ele já se sente no direito, agora ele já tem posse adquirida. Tem marido que assim, acha que a mulher é possessão dele. A Bíblia define que ela é tua auxiliadora idônea. Amém? Auxiliadora. Mulher não é posse, mulher é auxiliadora. Amém? Tem marido que acha que a mulher é capacho, tem que pisar. Não, mulher, eu sou o cabeça, você é o capacho. Está errado. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Ela é digna de consideração, respeito e bom trato por ser a parte mais frágil. E não porque ela é fraca, não. Pelo contrário, ela é muito forte. Nós que somos uns banana. Elas aguentam coisas que você não aguenta, meu irmão. Elas aguentam coisas que nós não aguentamos. Então, cuidado. Deus colocou ela em posição honrosa. Não despreze isso. Não despreze a auxiliadora que Deus colocou do teu lado. Ela não é qualquer uma, ela é alguém especial. Amém? Ela é alguém especial, meu irmão. Ame-a, considere-a, porque a Bíblia diz, parte mais fácil, sabe por quê? É porque o homem é a razão, a mulher é a emoção. A fragilidade dela está nisso.
ela é emotiva, ela é sensível, amém? Para você mexer com ela, basta soar algumas palavras nos seus ouvidos. E ela fica toda derretida. Né? Coisa linda, né? Mas, né? E há muitas pessoas que mal interpretam isso. Não, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, então quem manda aqui sou eu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meu irmão. Tem que respeitar, ela é auxiliadora. E muitas das vezes nós podemos incorrer em vários erros na nossa vida. Então, cuidado, tome a decisão acertada. Faça as coisas de maneira correta. Não se afaste da presença de Deus. Não se una em um julgo desigual, porque isso vai trazer problema lá na frente. Lá na frente. Né? Tem muito rapaz que só vem para a igreja para paquerar a menina. Depois leva ela fora da igreja e nunca mais ela volta. Então, cuidado com esses gavião. Pedra nele. Pedra nele. Né? Quer me namorar? Primeiro se converte. Quer me namorar? Então primeiro se batiza. Quer me namorar? Demonstra fruto do Espírito de Deus. É assim que tem que ser, compadre. Tem que ser assim. Né? Não pode ser diferente. O cara chega com a lábia tremendo, um carrão importado, para na tua frente e diz, não é assim não. Não é assim que a banda toca. Né? Então cuidado. Tempos difíceis. Elias estava vivendo momentos difíceis. Você lembra que quando o povo saiu do exílio babilônico, levados a princípio, foram levados por Esdras, Neemias, e o povo foi com o propósito da cidade de Jerusalém. E qual era o propósito do povo? Edificar a cidade destruída e assolada. Eles começaram a fazer isso, se uniram a Elias. Esdras estava ali também os apoiando, e a Bíblia diz que eles começaram a obra, levantaram os muros, e pensaram até em construir o templo do Senhor, que havia sido destruído. E quando eles começaram a fazer a obra, você vê lá que Sambalá, Tobias, Arabe, Gesem se levantaram em oposição ao povo. Sabe o que aconteceu? Com essa oposição o povo desanimou. E cada um abandonou o que estava fazendo e foi cuidar da sua própria vida. E Deus, nessa ocasião, ele levanta um homem, um profeta dele chamado profeta Ageu, e disse para o povo o seguinte: não é tempo de vós habitais em casa apainelada, enquanto a minha permanece em ruínas. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando diz a Bíblia, casa apainelada, não é uma casa cheia de panela não, ok? Casa apainelada significa uma casa arrumada, bem decorada, bem construída, bem preparada. Ou seja, o povo abandonou a obra que estava fazendo para o Senhor e foi em direção a cuidar cada um da sua própria necessidade, do seu próprio interesse. E muitas das vezes isso acontece nos dias atuais. Nós priorizamos todas as coisas que nos dizem respeito e colocamos as coisas de Deus a segundo plano. E não é assim. E Deus levanta o profeta, e o profeta vai ao povo e diz: não é tempo de vós habitar em casa apainelada enquanto a minha permanece em ruínas. Elias, quando chegou diante da presença de Deus, diante desse povo, a Bíblia diz que esses tempos difíceis que eles estavam passando eram também porque os seus altares estavam em ruínas. Tempos de crise é tempo de restaurar o altar em ruínas e oferecer sacrifícios agora agradáveis a Deus. Lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 30 ao versículo 36, olha o que diz aí. Versículo 30 a 36 de 1 Reis 18. Tempo de levantar o altar em ruínas. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se
se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Amém? Não se pode oferecer sacrifício com o altar em ruínas. Eu preciso reconstruir o altar. A Bíblia diz que Elias, ele levantou um altar, ele edificou um altar ao Senhor e depois ofereceu sacrifício ao Senhor. Eu preciso primeiro consertar, restaurar o meu altar. O que é o meu altar? O meu altar é a minha vida com Deus. Muitas das vezes nós viemos à presença de Deus e queremos adorá-lo, queremos louvá-lo, glorificá-lo, queremos entregar a Ele a nossa oração, a nossa súplica. Mas a Bíblia diz que depois que Elias restaurou o altar e colocou ali a oferta e invocou o nome do Senhor, Deus respondeu a ele de imediato. Quem sabe talvez nos tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, onde às vezes parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, onde às vezes parece que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, será que não há tempo de edificar o altar, de restaurar o altar? Será que nós não precisamos, diante desses tempos difíceis, como diz a letra do louvor, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Será que nós não precisamos dizer: Senhor, até quando vamos ser tolerantes com o erro? Até quando, Senhor, vamos aceitar em nossas vidas, em nossos lares, na vida dos nossos filhos, e deixar que eles sejam contaminados por um sistema desenvolvido para corromper os valores éticos e morais que nós temos ensinado a eles? Tome hoje uma atitude de fé e siga ao Senhor e restaure o seu altar em ruína. Amém? É tempo difícil de caminhar, mas a Bíblia diz que Deus sempre irá ser como aqueles que permanecem fiéis para com Ele. Elias disse: mataram todos os profetas, só eu fiquei. Pensava ele que estava sozinho, e Deus confortou o coração dele e disse: tu não estás sozinho. Ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Amém? Aleluia. Deus tem muito ainda aí fora por alcançar. E vai alcançar através de quem? De mim e você. Amém? Através de nós. Mas para que isso seja possível, eu preciso restaurar o meu altar. Eu preciso aproximar-se do Senhor. Eu preciso tomar uma decisão diante de Deus. Eu não posso mais ficar entre uma vida lá e cá. Eu tenho que dizer: não, eu sou e vou ser sempre do meu Senhor. Tomar posição. Quem sabe talvez não seja isso que Deus está esperando de você nesta manhã. Tomar uma posição, tomar uma decisão. Até aqui você tem oscilado entre dois pensamentos. Como disse ele: até quando cocheareis entre dois? Se Baal é o Senhor, então siga Baal. Se é o Senhor, então que siga o Senhor. E quem sabe talvez você não tenha andado assim oscilante, entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Mas a Bíblia diz que Deus é o único caminho. Ele, Jesus, é o único caminho. Eu não posso querer usufruir de uma intimidade mais profunda com Deus se eu não tomo uma posição acertada diante dele. Se eu não restauro o meu altar. Se eu não me envolvo com Deus e com a sua obra, atendendo às necessidades. Como disse o Senhor por Ageu: até quando habitareis vós em casa painelada, enquanto a minha permanece em ruína? E quando lá Deus estava se referindo à casa sim, o templo que havia sido assolado e destruído. Mas hoje Deus está se referindo à obra que precisa ser feita pela igreja que Ele estabeleceu na face da terra. Você é responsável em falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Amém? Você é responsável. Eles podem até não aceitarem, é problema deles. Mas a sua parte se cumpriu quando você fez a sua. Você é responsável em falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. É responsável em convidar pessoas para virem ouvir a palavra que transformou a sua vida. Nós somos responsáveis por isso. Então, por isso, nesta manhã nós queremos orar com você. Quem sabe talvez Deus esteja querendo de mim e de você nesta manhã. Que nós sejamos pessoas que nos coloquemos diante dele e dizer: Senhor, realmente, eu quero
restaurar o meu altar, Senhor. Talvez algumas coisas na minha vida não estão como eu gostaria que estivesse. Eu quero, nesta manhã, Senhor, erguer um altar novo, oferecer sacrifícios agradáveis a Ti. Eu quero, Senhor, agradar e Te fazer feliz, ó Deus, por estar novamente na Tua presença, nos Teus caminhos. Eu não quero mais, Senhor, tentar viver uma vida dupla, mas eu quero ter uma vida única contigo. Aleluia. Nós vamos orar nesta manhã. Aleluia. Enquanto vamos orar por esse momento, para que eu e você nesta manhã possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu me rendo a Ti. Aleluia. Se você quer receber esta oração e dizer, Senhor, eu quero nesta manhã assumir um compromisso contigo. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero andar segundo o Teu querer, a Tua vontade. Eu não quero deixar me levar pelas coisas que estão incutindo em meus ouvidos e achar que isso é aceitável, isso é normal. Mas eu quero me levar